Bom a gente se atualizar, né? Nossa Daily do Vendedor iniciando agora. Daily do Vendedor número 5, né? Fechando a semana, e a gente vai hoje finalizar o framework Spiced. Então, se você trabalha com vendas, você vende alguma coisa, principalmente venda de software, tá? E quer saber o caminho aí, como vendedor de software, ganhar 10 mil reais todos os meses trabalhando com vendas, precisa seguir o perfil, acompanhar os nossos conteúdos, tá? Então, a gente aqui mostra o caminho para você ganhar 10 mil reais todos os meses trabalhando com venda de software, tá? Então, trabalha com venda B2B, venda de software mais especificamente, aqui é o lugar certo para você. Se você ainda não trabalha com venda de software, é só acompanhar a gente, é só vir para cá, porque você vai aprender muito conteúdo. E ontem nós começamos a falar sobre um framework chamado Spiced, que ainda pouca gente conhece, porque é um framework norte-americano, da Winning by Design, que é uma consultoria dos Estados Unidos, com certificações internacionais e desenvolvido lá em Stanford. E então é um conteúdo de primeira, é algo que ajuda muito no processo de qualificação dos leads, e nós começamos ontem a falar sobre isso, tá? Lembrando para vocês que a Daily do Vendedor acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h25 até 8h45, 8h50 mais ou menos, tá? Então é a minha contribuição para você bater meta todos os meses, né? Conseguir bater a meta desse mês, mais precisamente, e depois aplicando o que a gente está trazendo na Daily do Vendedor, você bater meta todos os meses. Tá? Então eu espero vocês aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, às 8h25 da manhã. E ontem, então, né, entrando de fato aqui no nosso conteúdo, ontem nós falamos ali do Spiced, trouxemos a importância dele, que é um framework que ajuda você no processo de qualificação dos leads, seja numa ligação ou numa reunião de venda, tá? Então, esse framework ele é muito valioso para você conseguir entender quais são os desafios ali do seu lead, os problemas. Quando a gente fala de Spiced, tem alguma semelhança com o Spin Selling no início, porém ele tem um desenvolvimento, uma evolução diferente quando a gente fala de vendas. Então, ele vai trazer o S de situação, onde você precisa fazer perguntas de situação para entender fatos, circunstâncias e detalhes históricos sobre o seu cliente em potencial. Você vai fazer perguntas de problema para levantar dor, né? O P de pain, dor. Os desafios que trouxeram o seu lead até você, se ele chegou até você por algum outro canal ou você foi atrás dele. Então você precisa saber quais são as dores que ele tem hoje dentro da operação, né? Pensando no problema que você resolve. Então isso envolve muito qual é a solução que você leva para os seus leads. Depois a gente vai para a parte de impacto, né? Então aí já muda um pouco em relação ao Spin Selling. Quando a gente fala de Spin Selling, o I do Spin, que é um framework de vendas também, ele mostra a implicação. É você mostrar, por exemplo, uma consequência negativa referente a um problema. Aqui você vai mostrar quase a mesma coisa, só que é um impacto. Qual é o impacto que a tua solução vai causar naquele lead? E não necessariamente mostrando a implicação negativa. Você vai mostrar um impacto, né? Daqui a pouco eu vou trazer mais uns exemplos para vocês ali. E depois a gente daí vai entrar para o nosso conteúdo de agora, que é o evento crítico, CE, evento crítico, né? Critical Event. Então é o prazo basicamente para atingir aquele impacto. Então imagina que o impacto que a sua solução causa é ajudar a empresa a aumentar em 30% as vendas dela, né? Então você foi lá, levantou a situação, entendeu que dentro daquela empresa tem 3 vendedores, eles usam um CRM, um Pipe Drive, por exemplo, e a partir disso eles têm um problema que é onde os vendedores não conseguem bater meta com constância e eles não conseguem monitorar os números porque os vendedores não preenchem o CRM do jeito certo, por exemplo. Então aí são dores. Então você captou as dores. No momento que você captou as dores, você vai começar a mostrar o impacto. Por exemplo, o impacto da tua solução é os vendedores, se você vende um CRM de vendas,
ajudar essa empresa a fazer com que os vendedores preencham obrigatoriamente o CRM através de tal coisa. Isso acontecendo, quanto tempo você acredita que otimizaria na questão de levantamento de relatórios? Por exemplo, um evento crítico. Quanto tempo, né, em quanto tempo isso aconteceria? Ou então, você pode pegar um evento crítico, por exemplo, levantei ali e mostrei um impacto que é aumentar 30% as vendas, e eu posso perguntar para o lead, fulano, de acordo com as metas que você tem, em quanto tempo seria interessante você aumentar esses 30% de venda? Para garantir os resultados do mês. Então você começa a validar ali um evento crítico. O evento crítico é, 3 meses. Perfeito, tem 3 meses e isso precisa estar pronto. E o que acontece nesses 3 meses se você não conseguir fazer isso? Se você está falando com o gerente de vendas, o head, provavelmente ele pode acabar sendo desligado, porque ele não está conseguindo fazer a performance do time. Ou ele vai perder pessoas do time, a empresa vai cortar o orçamento de vendas. Isso também pode acontecer. Tá? E depois o processo de decisão, né? É o processo, o comitê, critérios envolvidos na compra de uma solução. Que é você validar essa pessoa que você está conversando, ela toma decisão e como funciona lá dentro da empresa o processo de decisão. Né? Então, fulano, agora que a gente entendeu que a gente consegue se ajudar, eu consigo te entregar esse resultado. Tá claro para você? Como é que funciona o processo de decisão? Você já levou ou já contratou alguma solução assim antes para a empresa? Daí você vai para o processo de decisão, tá? Mas enfim, vamos lá. Bom, a gente já deixou claro o que é a situação, problema, impacto, evento crítico. Como a gente falou, evento crítico ele é a descoberta de eventos e requer conhecimento de padrões semelhantes revelados por outros clientes, que pode ajudar você a descobrir o momento e os eventos que importam para o seu cliente em potencial. Tá? Então, às vezes, até mesmo, a gente confunde o nosso evento crítico, né? Por exemplo, atingir a nossa meta nesse mês, nesse trimestre, com o que o cliente realmente está buscando. A gente não pode confundir os eventos críticos. O meu evento crítico e o do lead. Então, a gente precisa fazer perguntas para investigar qual que é o evento crítico do lead. Às vezes, o evento crítico do lead é ter o time de vendas organizado, no meu caso, para um evento. Então, ele me contrata para que eu treine os vendedores para vender no evento. E o evento vai acontecer, sei lá, em 30 dias. Então, eu sei que ele não tem muito tempo. Recentemente, eu fechei uma consultoria onde o evento crítico do meu cliente é que 2 pré-vendas vão começar agora no dia 11 e ele não tinha nada estruturado para receber essas pré-vendas. Então, o meu evento crítico era esse. O que eu fiz? Eu acelerei o processo de tomada de decisão baseado nesse evento crítico e fechei a venda. A gente começa hoje. Então, a gente consegue acelerar alguns processos quando a gente tem a ciência, a consciência ali de um evento crítico do cliente. E facilita muito o processo de decisão, porque você consegue acelerar do jeito certo. Outra consultoria que eu fechei ainda essa semana, a mesma coisa. Ele tinha um evento crítico que ele não estava batendo meta, esse era o problema, não estava conseguindo bater as metas. Uma vendedora performava, as outras 2 não, e ele precisava replicar o que uma fazia para as outras. E isso estava afetando as metas do trimestre, do próximo trimestre. E ele me disse que ele precisava bater a meta do trimestre, porque senão ele ia ter que desligar 2 pessoas, por exemplo. Então a gente começa o quê? Trabalhar em cima desses eventos críticos. Então quando a gente descobre o evento crítico, a gente pode... E lembra que a gente falou ontem que o ICE, né, que é você mostrar o impacto e o evento crítico, nem sempre eles são cronológicos. Então eu posso descobrir que existe esse evento crítico da pessoa, que é ter 2 pré-vendas começando no dia 11, e eu posso trazer o impacto caso ele não resolva, né? Ele não tem essas pessoas dentro desse prazo que ele colocou, e eu posso trazer o impacto positivo para cumprir esse evento crítico, para que ele chegue na data que ele precisa, com tudo organizado. Então eu vou trazendo um impacto. Então por isso que o ICE ele não é cronológico, não precisa ser cronológico, tá? E então, né, você precisa, se você descobrir ali um evento ou data que o cliente em potencial diz ser importante,
você vai testar a urgência desse momento perguntando para ele: o que acontece se você perder essa data? Imagina só você conversando com o seu lead, o teu lead fala que é muito importante o dia 10 de julho, porque ele vai ter um lançamento, porque ele vai ter um cliente importante visitando o escritório, ele não tem nada organizado de discurso de vendas, e você vai perguntar: o que acontece se você perder essa data? Se eu chegar nessa data e não tiver nada pronto? Isso é uma pergunta para você entender de impacto, por isso que o ICE não é cronológico. Entende? Então você descobriu o evento crítico e você vai fazer uma pergunta de impacto. O que acontece se você perder essa data? Isso já te dá a vantagem, te ajuda a melhorar a performance na hora de vender. Tá? E o processo de decisão, então você vai precisar entender qual é o processo de decisão do teu potencial cliente. Como que as decisões são tomadas lá dentro. Se você está falando com um CEO, por exemplo, tem algum comitê que toma a decisão? Então, no final da conversa, da ligação de pré-vendas, da ligação de vendas, você pode perguntar: fulano, agora que a gente viu que faz muito sentido, que você precisa dessa solução para resolver o problema, né, e chegar na data tal, atingindo tal resultado, ou tendo tal benefício, como é que funciona o processo de decisão aí dentro? Sei que você é o CEO, mas muitas vezes tem um processo de decisão diferente. Me explica aí, como é que funciona? É só você que decide? Ah, é só eu. Perfeito, encaminha para o fechamento. Não, não é só eu, tem aqui 2 sócios. Maravilha. O que você está fazendo? Antes de mostrar preço, antes de negociar, você já está identificando objeções que apareceriam lá. Porque se você não faz isso, no momento que você passa o preço, o que vai acontecer? Ele vai falar: preciso falar com os meus sócios. E aí a conversa com os sócios não é sobre uma solução, é sobre o preço que você está cobrando. E aí você não vende. Então o que você precisa fazer na hora desse processo de decisão, que você chega nos finalmente ali, antes de passar o preço, é perguntar como funciona o processo de decisão na sua empresa. Tenho que falar com 2 sócios. Maravilha. Então vamos fazer o seguinte: eu vou elaborar uma proposta e a gente apresenta juntos para os teus sócios. Aí você sugere uma data. Amanhã, tal horário, é um bom momento para a gente fazer essa reunião? Como é que está a agenda dos teus sócios amanhã, esse horário? Eu fiz algo assim nessa terça-feira. Nessa terça-feira eu fiz uma reunião com um cliente que eu conheci, com um lead que eu conheci no evento que eu estava, mostrando os benefícios ali de estruturar a área de Inside Sales. Utilizei o Spice com certeza. Entendi que ele tem um vendedor, tem uma consultora, ele utiliza um CRM, está meio que subutilizado. Não existe processo de prospecção, então eles têm muita dificuldade de gerar demanda de vendas. E esse vendedor executivo fica dependendo do marketing gerar lead para ele. E ele está fazendo poucas reuniões. Então eu já mostrei até o impacto negativo. Quanto tempo você acredita que consegue continuar com esse processo? Daqui 3 meses, se você não resolver isso, será que o teu closer, que tem o teu executivo, que tem a esperança de ganhar bem, ele vai ficar feliz, ele vai continuar? E se ele sair, o que acontece? Então eu já mostrei ali o impacto negativo. E aí eu já trouxe para um cenário. Agora, imagina a situação onde você tem esse processo de prospecção estruturado, outbound, e você não depende mais do marketing gerar lead para você. Você consegue criar um processo eficaz que gera os próprios leads para a sua empresa. Já você conseguir gerar esses leads, agendar as reuniões, já que o teu problema é gerar reunião para o closer. Se você conseguisse entregar 5 reuniões a mais por semana para esse closer, ele ficaria mais contente, você teria mais resultado? E ele, com certeza, porque a nossa taxa de conversão é alta. Então eu já validei ali o impacto. E eu já meio que validei também o evento crítico dele, que é 3 meses para resolver isso. Então, aí depois disso eu fui lá e validei ainda mais o evento crítico. Perguntei: fulano, em quanto tempo seria perfeito você ter essa operação rodando para chegar nesses resultados? Aí ele me falou: 3 meses seria ótimo ter isso. Por que 3 meses? Aí ele me falou: 3 meses por questão dos nossos resultados, das nossas metas do trimestre, metas do semestre.
a gente precisa fechar no azul. Aí no momento que eu validei isso, evento crítico, aí eu fui para uma tomada de decisão. Aí é claro, eu resumi para ele, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes da reunião de vendas, amanhã não, segunda-feira. Então eu resumi para ele toda a estruturação que seria interessante ter lá dentro. Perguntei se ele tinha necessidade se ele tinha a intenção, poderia investir na contratação de 2 pré-vendas para a gente organizar uma área de vendas. E eu já comecei a fazer ele imaginar o cenário. Eu falei, fulano, olha só, o melhor processo para você. Apresentei para ele um BP ali em relação a processos, mostrando quais são os processos ideais de venda de software. Falei, a gente vai estruturar isso aqui. Essa parte de prospecção em pré-vendas. A gente não vai nem mexer muito na parte de closer. Vai dar os treinamentos para ele de acordo com a nossa metodologia, onde ele vai ganhar muito dinheiro também, porque ele vai converter bem. Só que a nossa obrigação agora, a nossa principal proposta é gerar demanda. Gerar demanda assim, assim, assado. Faz sentido para ti? Ele faz, muito bom. Quanto custa? Eu falei, vamos lá, vamos entrar nessa discussão então de investimento. Mas antes, como é que funciona o processo de decisão aí na empresa? É só você que decide? E ele, eu geralmente tomo as decisões, mas eu tenho 2 sócios que eu quero envolver e quero trazer a operação também, né, a minha coordenadora de vendas e o executivo para a reunião, para conversar contigo. Perfeito, então sabia que o processo de decisão passava por eles. O que eu fiz? Eu falei para ele, olha, como ficaria um investimento de R$25.000 para a gente fazer isso? Aí na tua operação. E ele, tem que ver a forma de pagamento. Isso a gente resolve, fica tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, que dia que a gente pode fazer uma reunião com todo mundo para eu apresentar esse projeto, para que todo mundo fique na mesma página e a gente discutir o investimento? Aí ele falou, me liga amanhã às 2 horas que eu te dou essa resposta. Eu liguei para ele e a gente marcou a reunião para segunda-feira, às 3h30. Alguma dúvida se vai dar fechamento? Eu espero que dê. Entende? Porque eu usei passo a passo desse framework, exatamente o que está ali. E eu consegui sair daquela reunião com um sucesso. O sucesso nem sempre é a venda, gente. Vocês não coloquem na cabeça que o sucesso de uma reunião é sair com o cliente fechado. Isso acontece, não vai acontecer sempre. Apesar de você ter, se você, por exemplo, consegue trazer para uma reunião todos os decisores, na qual de pré-venda você consegue validar isso, trazer todos os decisores para uma reunião, você tem muita chance de fechar na reunião a venda. Agora, em alguns casos não vai acontecer. E tudo bem, aí você tem que medir outros sucessos. O meu sucesso ali era sair daquela reunião com um próximo passo fechado e ele super interessado em fazer. Isso eu consegui. E agora a próxima reunião é onde eu preciso ajustar meu pitch de vendas para na hora que eu for fazer a oferta para ele ali, eles estejam comprados. Então eu montei uma apresentação onde eu vou deixar eles comprados na hora de fazer o pitch de vendas, de fechamento. E já quero sair dali com uma data de implementação para começar a fazer o trabalho. Entende? Então, tudo que eu passo para vocês aqui, nos treinamentos, nos vídeos que eu gravo, é coisa que eu aplico na prática, ainda hoje. Que eu vou modelando, vou aplicando e passando para vocês. Então não é algo que simplesmente são... como é que é aquela fonte que as pessoas falam muito? Voices in my head. Né? Já ouviram falar dessa fonte muito confiável? Que são as vozes da nossa cabeça. Gente, o que passo aqui é aplicado na prática. Então você está assistindo a live do vendedor, você está passando por aqui na daily do vendedor, você está recebendo um conteúdo que gera resultado e que já gerou mais de 80 milhões em vendas. E ainda, eu vou falar todos os dias, tá, gente? Tem 3 formas de você vender mais. Tem 3 formas de você vender mais. Ou fazendo mais reuniões, ou aumentando a tua taxa de conversão, ou aumentando o teu ticket médio. E eu falei isso para esse cliente. Deixei bem claro para ele. Aí, qual que é o problema dele? Mais reuniões. É onde tem que trabalhar. A conversão do closer é alta, passa de 40%, porque ele recebe lead de indicação, recebe lead quente. Agora vai cair um pouco, eu já alinhei essa expectativa com ele.
mas eles são bons de fechamento. A gente precisa gerar demanda. Entenderam, gente? Então, apliquem o framework. Então, vamos lá. Uma pergunta de decisão. Você já trouxe uma plataforma como essa anteriormente? Já fez uma contratação disso? Tem alguma conversa que a gente tem que iniciar? Jurídico, compras, TI? Acho que ficou claro para vocês, né, o que é o processo de decisão. Tá? E aí, a gente vai trazer aqui, olha, se vocês quiserem, a gente pode trazer mais 2 lives falando de Spiced. Uma só de ligação de pré-vendas e outra de reunião de vendas. É basicamente a gente fazer um roleplay aqui de como seria um discurso de pré-vendas e como seria um discurso de venda. Eu sei que não tem muita gente assistindo, mas eu vou... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Como é que faz para mandar pedir pergunta? Alguém com... Ah, não. Bom, não consigo mandar enquete aqui ainda. Eu tenho que aprender essa tecnologia. Mas eu vou... Quem está no grupo Vendedor 10K, lá, eu vou mandar uma enquete perguntando se faz sentido a gente ter mais 2 sobre Spiced, tá? Uma falando só sobre a call de pré-vendas e outra falando sobre a condução de reunião. Eu ia fazer só de condução de reunião, agora eu quero fazer dos 2. E aí é mais conteúdo para você na live do vendedor, na daily do vendedor. E eu espero que dê para fazer as 2 em uma live para uma live para outra. Tá? Então, gente, aguardo vocês na segunda-feira, 8h25. Já mandem para todos os vendedores que você conhece. Tá fixado aqui no meu perfil um post falando sobre a daily do vendedor. Então, encaminhem para os vendedores para participar na segunda-feira. Segunda-feira, tendo um bom número de pessoas, a gente vai dar esse extra aí que vai ser o framework. A gente vai treinar o framework basicamente ali de pré-vendas para vocês entenderem como que a gente faz. Combinado? Então, gente, lembrando para vocês, todos os dias, segunda a sexta-feira, às 8h25 da manhã, daily do vendedor. Segunda-feira eu espero vocês. Pode repostar no perfil, pode encaminhar para os amigos. Quem é vendedor precisa saber dessas coisas. Bom conteúdo exclusivo para vocês. Segunda-feira, 8h25, não se atrasem, não se passem no domingo, porque segunda-feira, 8h25, a gente tem nosso compromisso. Um abraço para vocês, boa sexta-feira, meta batida nessa sexta-feira, eu quero ver vocês batendo meta. Até mais.